8 horas em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo o secretário de Segurança de São João da Barra, Anderson Campinho. Ô Anderson, tem aqui já as participações aí, daqui a pouco o Arnaldo pode trazer, ou a gente traz também, só vou trazer aqui a participação do Darcileu Amaral, que é seu companheiro aí de secretaria, né, homogênea a sua. Parabéns, meu amigo Campinho, pelo excelente trabalho. A luta é árdua e diária, mas seguimos na missão de servir e proteger. Farda, né, e colega aí também nessa missão aí de secretário aí dos municípios vizinhos. Grande abraço aí. Parabéns também pela atuação aí no nosso município de Campos aí. Campinho, nesse bloco eu queria aprofundar mais um pouquinho essa questão das barreiras, né? Amaral, você e Amaral estão recordistas de participação aqui no Folha no Ar, né? Porque é um assunto pertinente dessa questão da fiscalização, porque são dois municípios que, apesar de nunca terem sido um município só, são municípios que sempre foram independentes, né? Campos, desde a época do Império, assim como São João da Barra, são dois municípios que eram vilos desde o século XVII, então, assim, municípios bem com história, mas são municípios muito ligados economicamente, vínculos familiares, de amizade, enfim. Então, o que acontece numa cidade acaba interferindo na outra. E para começar com essa questão, aprofundar mais essa questão da barreira, tem um comentário aqui da Terezinha Bianchi. Bom dia. Tive amigos barrados com comprovantes de reserva em pousada. Não puderam passar. Como resolver? Como está essa situação de quem faz reserva em pousadas aí do município? Então, o decreto vigente prevê ainda que essas pousadas elas estão liberadas a trabalhar para quem está a serviço no município. O turismo não está liberado, porque vocês observem só comigo, se a gente libera a pessoa passar na barreira com um comprovante de reserva em pousada, como que a gente vai restringir o acesso de mais alguém no município? Se a pessoa pode entrar para turismo, ele vai entrar para qualquer outra coisa. Qual é a diferença de quem vai entrar um dia de domingo para vir almoçar no município, para a pessoa que vai vir na sexta-feira e ficar até a segunda de manhã? Então, a atividade da pousada ela ainda está restringida apenas para quem está a serviço no município. Então, o turista, de maneira nenhuma, ele pode pensar que a reserva é um fato que pode colocá-lo no município. Agora, e quem aluga um imóvel? Muita gente aproveita para alugar imóvel para o fim de semana. Acontece isso como acontece em qualquer praia da região. Funciona da mesma forma? Não, ele vai alugar lá no nosso decreto, salvo engano, o contrato ele tem que ser no mínimo de 90 dias. Vigente com no mínimo 90 dias. Então, esses aluguéis de 5 dias, 3 dias, 2 dias, entraria no mesmo quesito da pousada. Então, esses comprovantes de aluguéis temporários nesses períodos curtos, como foi agora esse feriadão, eles não servem como comprovante para ingressar no município. Assim como a reserva da pousada também não. E quem aluga o imóvel por mais tempo tem que apresentar, então, o contrato, né? Eu não vou recordar agora se são 60 ou 90 dias, acho que são 90 dias no decreto, mas tem essa previsão sim. Né? E a pode ser questionada a diferença, então a pousada vai receber quem está a trabalho? Sim, é que quem está a trabalho, ele faz contato com a vigilância sanitária através de e-mail, tem sua autorização, a maioria do porto, mas a gente tem algumas outras empresas também que precisam entrar no município para prestar um tipo de serviço para a população. Então essas pessoas elas são autorizadas, têm seu nome relacionados e lá na barreira eles são autorizados a entrar. Existe todo esse controle, né, através aí das autorizações que são expedidas aí pela vigilância sanitária. Tem um comentário aqui da Graciete Nunes, Campinho. Ela diz o seguinte: bom dia. A barreira sanitária em São João da Barra ainda vigora no acesso ao município. Um excelente trabalho, mas é inadmissível praias cheias, como também o polo gastronômico e bares e restaurantes. Tem como barrar isso? Não tem como barrar bar e restaurante mais, porque o decreto flexibilizou, né? Não, o que acontece? As praias é uma questão nacional. A gente, salvo engano, eu só me lembro de um caso de alguém que foi conduzido à delegacia por estar na praia. Eu acho que se deu em Copacabana isso. E teve uma repercussão enorme este caso. Foi logo no início. Então, assim, como a gente atua lá? A gente atua com a Defesa Civil, com o Grupamento Ambiental da Guarda Civil Municipal e com o Corpo de Bombeiros.
né, informando a população de estar proibido aí a aglomeração nas nossas orlas. A gente tem algumas resistências, sim, por parte de algumas pessoas, mas já chegou num ponto, né, que a gente precisa chamar a população para nos ajudar, porque a gente sabe que esse problema não é em São João da Barra, esse problema não é só em Campos, esse problema não é só em São Francisco, é um problema nacional, e a gente precisa da conscientização da população, porque, como eu falei anteriormente, tem gente que acha que entende que o vírus não vai o contaminar, ou se for contaminado, ele não vai ter grandes estragos em sua vida por conta disso, mas esquece que ele pode estar sendo um vetor e conduzindo essa doença para uma outra pessoa que pode vir a ser letal, né, o contágio pelo vírus. Então, o mais importante, o que a gente tem clamado aí à população, é pela conscientização e que nos ajude, que colabore conosco, né, nesse sentido aí de evitar, de cumprir todas as medidas, tanto de isolamento social, como de afastamento social que a gente tem que ter, né, nesse período, né, mais de afastamento, essas medidas. Por exemplo, as pessoas questionam, mas eu fui no restaurante, eu não estou errado, está flexibilizado? Sim, está permitido a sua ida no restaurante justamente por isso, foi flexibilizado, os restaurantes estão autorizados, os bares estão autorizados, mas existem medidas da portaria que foram estabelecidas. Daí a importância do dono do estabelecimento estar sempre sendo um agente de fiscalização junto conosco, porque afeta diretamente ele o descumprimento, o afetado diretamente vai ser o proprietário do estabelecimento. Então a gente sempre pede, tanto por parte dos comerciantes, que nos ajude, que seja mais um fiscal no seu estabelecimento, e a população que colabore conosco, né? Tendo em vista que a gente está na rua desde o início, zelando aí pela vida, né? Que é o nosso bem maior. Então a gente está na rua com o nosso pessoal na linha de frente, pessoas que estão aí diariamente nesse trabalho árduo. Eu preciso sempre agradecer aos nossos fiscais de postura, aos guardas civis municipais, aos agentes da Defesa Civil, a todo o pessoal da fiscalização também da Vigilância Sanitária. A gente precisa agradecer muito a esse pessoal que está aí desde o início, trabalhando de segunda a domingo, todos os dias na fiscalização. E a gente precisa muito da conscientização da população, porque sem a conscientização e a participação da população junto com a gente nessa fiscalização e acatando as medidas aí que estão instituídas aí através da portaria, através dos decretos, a gente não vai conseguir, né, alcançar os resultados necessários. Então, é muito importante que se tenha conscientização disso por parte da população. Tem um comentário aqui do Dininho, né, Dininho Nascimento. Dininho é pré-candidato, pelo menos era pré-candidato a vereador da oposição, então a gente, só para deixar claro, né, o posicionamento dele, mas é uma questão pertinente quando a gente entra em um contexto. Ele fala o seguinte: pergunta ao secretário por que durante a semana eles fazem a fiscalização e aos fins de semana está tudo aberto. Eu reconstruiria a pergunta, né, coloca esse posicionamento do Dininho, mas reconstruiria a pergunta nos seguintes termos. A fiscalização, ela tem menor efetivo durante os fins de semana, ou vocês trabalham numa escala que mantém um número de fiscalização igual de domingo a domingo? É um grande equívoco. Nesse final de semana, por exemplo, houve reforço na fiscalização, né? A gente, normalmente, o que mais chama atenção é que as pessoas que mais questionam a fiscalização são as pessoas que menos cumprem o que está estabelecido. São pessoas que ainda duvidam da existência do vírus, pessoas que dizem, que alegam de motivos alheios, né? Falam que toda essa questão do vírus está ligada a outras coisas, como o nosso amigo aí, Cláudio, falou mais cedo até de um fiscal que duvida da existência do vírus. Enfim, o nosso efetivo, pelo contrário, nesse final de semana, por exemplo, nós tivemos um reforço nesse feriado. E o efetivo nosso ele é o mesmo, de segunda a domingo. A gente tem até que mudar, diversificar, estender os horários, por isso que eu agradeci, porque isso é de verdade mesmo. Quando a gente mudou, por exemplo, a situação, flexibilizou os campos aí de futebol, num horário de 18 às 22, a gente teve que mexer até em alguns horários da fiscalização, porque a gente tem a postura que não trabalha 24 horas, mas a gente tem a Guarda Civil, a Defesa Civil, que trabalha 24 horas. A gente tem o PROEIS, que apoia essa fiscalização também 24 horas. Então, as ações no município, as barreiras sanitárias, né, e a fiscalização, elas se dão de segunda a domingo, com efetivo suficiente, né, para desempenhar o que a gente tem feito desde o início. Como eu te falei, a gente teve ainda foram convocados aí os concursados os aprovados do último concurso, que somam para a gente mais 10 fiscais, 5 da Vigilância, 5
da postura aqui. Mas não existe essa questão de diminuição de efetivo. É um grande equívoco imaginar isso, né? E eles estão aí, de segunda a domingo. Tem um comentário aqui da Mônica Terra, secretária de comunicação, né, que nos atendeu ontem prontamente, tarde. Aproveito desde já para agradecer a Campinho também, que aceitou o convite em cima da hora. Tivemos um probleminha aqui, eu acionei Mônica para ajudar a gente. E a Mônica coloca aqui: precisamos de conscientização das pessoas. A pandemia é uma realidade. Parabéns ao Campinho e a todos envolvidos na fiscalização, nas fiscalizações. Potencial também dessa secretaria da Mônica, potencial da comunicação para informar a população, Campinho, como que tem sido essa parceria nesse trabalho entre as secretarias? Então, todas as secretarias têm nos apoiado, né? As nossas ações aqui no município, elas se dão de forma integrada em todas as secretarias. A gente tem na participação, por exemplo, de funcionários de todas as secretarias nas barreiras sanitárias. Inclusive, na fiscalização também, nós já tivemos o apoio deles, sobretudo naquele período de lockdown, na semana de lockdown. E a importância muito grande da comunicação especificamente, já mandando aí um bom dia, um abraço para a companheira Mônica, se dá na divulgação, né, das nossas medidas, na divulgação da população, no chamamento aí para nos ajudar, nos apoiar nas medidas necessárias. Então, é muito importante essa integração. A gente só conseguiu atuar, né, e vem conseguindo atuar porque existe essa integração e essa participação efetiva de todas as secretarias nesse contexto. Não se dá apenas, né, pela Secretaria de Segurança, que está diretamente envolvida nas fiscalizações, da Secretaria de Saúde, que também tem a fiscalização da vigilância, né, na questão da assistência social, que também está de frente com a gente nessa questão, mas se dá tem um suporte de todas as outras secretarias que estão diretamente, assim, ou indiretamente envolvidas na questão. Campinho, chegou um comentário. Você tem uma pergunta, Nogueira? Eu tenho sim, se puder, já que a gente tá falando. Pode sim. Obrigado. Já que a gente está falando de barreira ainda, e aí esse assunto é bem extenso. Essa questão da barreira fiscal, né? Ela sempre, da barreira sanitária, perdão. O que me falhou aqui no primeiro bloco, a gente poderia ter abordado isso melhor lá, mas só para a gente entender aí como é que vai ser a questão do verão. Estamos há pouco mais de 3 meses do fim do ano, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, é basicamente isso, né? Então, como é que pelo que a gente entende, vocês devem também seguir com o mesmo programa, o mesmo plano, não sei, né, até quando está, né, determinada aí o fim dessa barreira, ou se vai renovar. Como é que vai ser segurar esse povo todo no verão? Se um final de semana, né, a gente já teve uma série de problemas, inclusive com relação a essa questão da pousada aí. Naturalmente eu fico tentando aqui desenhar, imaginar como é que é trabalhar na barreira, né, Arnaldo? Você fica lá tentando barrar o cidadão que reservou uma pousada no fim de semana e, como a gente sabe, provavelmente deve ter pago 50% adiantado, como é o procedimento normal. Enfim, é uma luta muito grande. Como é que vai ser isso no verão? Você planejou isso? Está planejando isso? Com relação à pousada, sim. Eu não acredito que tenha que essa questão de ter pago 50%, se houve, foi um equívoco por parte do proprietário. Porque todos os proprietários de pousadas do município, eles têm conhecimento que a hospedagem para turismo não estaria permitida. Com relação ao verão, eu quero muito acreditar, de uma forma extremamente otimista, no que o ministro da Saúde falou ontem, né, que em janeiro toda a população começa a ser vacinada, né? Então, isso seria para a gente excelente. Mas, né, vamos ser otimistas, mas a gente sabe que é um desafio muito grande e a gente tem, e certamente esse verão, ele vai estar enquadrado nessa nova normalidade que a gente vai ter que viver. A gente já viu, eu vi um tempo atrás que Cabo Frio já tinha declarado lá para a prefeitura de que não teria o Réveillon, né, o tão famoso Réveillon de Cabo Frio. Então a gente vem vivendo, né, de acordo com o nosso tempo de decreto vigente. Como eu falei, o nosso atual decreto ele vai até o dia 13,
e ele é sempre discutido pelo comitê, o que se vai mudar, o que se não vai mudar, o que vai se manter, mas a gente já tem que pensar assim, como eu falei anteriormente, a questão da própria eleição ou do verão, a gente já tem que pensar, obviamente, que a gente viu nesse último feriado como já foi. Para o verão, a gente sabe que isso seria ainda agravado, né, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que é um desafio muito grande que a gente vai ter pela frente, né, nessa questão de fiscalização, manutenção ou não das barreiras sanitárias, se vai continuar restringindo, tudo é uma coisa para a gente ser discutido, que a gente tem que discutir isso no comitê, até porque foi por isso que ele foi criado, né, com a participação direta, né, gerenciado pela prefeita, com a participação da Secretaria de Saúde, né, que é preponderante para tomada de decisões, com a Secretaria de Desenvolvimento, né, Econômico do município, com a Secretaria de Segurança, com a Vigilância Sanitária, com a Procuradoria. Então, são certamente aí uma questão que a gente vai ter que pensar e torcer muito para que se haja essa vacina realmente, né, e que as coisas possam começar a ser uma nova normalidade, mas com uma perspectiva de saída, de conseguir ultrapassar essa pandemia o mais breve possível. A Terezinha Bianchi traz um comentário interessante aqui, mas é pertinente até uma pergunta além da dela, no mesmo contexto. Ela coloca: que tal criar um cadastro como linha livre? Cola no vidro do carro e faz uma leitura mais rápida. Seria como se adesivasse os carros que realmente podem ir e voltar. Aí eu acrescento a pergunta, até porque a fiscalização não seria direcionada ao veículo, não é isso, Campinho? Mas sim a todos os integrantes do veículo. Aí eu vou usar a seguinte explicação, fica mais clara para entender. A gente tem o fato do morador do município que manda o comprovante dele para uma pessoa que não é moradora para entrar no município alegando que é um convidado e que aquilo ali seria o comprovante, porque eu convidei alguém para vir à minha casa, eu dou o comprovante para ela passar na barreira, o que não pode. Certamente a gente teria um carro indo para Campos e voltando cheio de gente, com pessoas que não seriam munícipes. Então, essa é a grande questão. Isso foi pensado desde o início, mas a gente foi vendo o que estava acontecendo. Sim. Cortou o Fernando da sua resposta, Campini. Vocês foram vendo o que estava acontecendo? Porque as pessoas, vendo o que estava acontecendo com relação a essa questão de emprestar um documento como se fosse um comprovante para um terceiro e entrar no município. Então, certamente, esse carro iria para o município, né, para outro. Conexão com internet é desse jeito. Por isso que eu fico aí. É tipo montanha-russa. É tipo montanha-russa. Não tem jeito. E olha, me perdoe aqui, Campinho, desculpa, Arnaldo, e os ouvintes, telespectadores, eu ontem vou citar aqui 3 emissoras que eu assisti ontem à tarde, eu consegui. Band News, CNN e Globo News. Em um intervalo de 1h30, todas as 3 emissoras tiveram problemas com a questão da internet. Não só de convidados para entrevista, como da equipe de comentaristas também. Eu falei, isso não dá só com a gente não, isso acontece com todo mundo também. Então, infelizmente, conexão de internet a gente está sujeito a essa variação aí. O que todo mundo sabe, né? Só um pedido mais assim, extensivo aí de desculpas aos nossos ouvintes, à nossa audiência aí. Campinho, para a gente concluir esse bloco com relação à questão das barreiras, e no próximo a gente falar das flexibilizações de maneira mais ampla, você falou que é da impossibilidade dessa questão do adesivo. Agora, e esses carros, seja Uber, que estão liberados, seja táxi, seja lotadas que existem, embora sejam irregulares, mas a gente sabe que existe, como que tem sido a fiscalização? O motorista passa, verifica todo mundo dentro do carro, como que está acontecendo? Verifica todo mundo que está dentro do veículo. Todos eles têm que comprovar. O que a gente tem aí, que às vezes acontece, isso já foi até sugerido, né, em uma videoconferência aí onde a gente realizou com a participação da promotora do município, do delegado, titular do município, o promotor também da tutela coletiva, né? A gente tem com algumas coisas, a gente tem que utilizar o bom senso. Eu tenho um exemplo clássico para isso, que é um casal, por exemplo,
e eles, quando chega na barreira, a gente vai pedir a comprovação, aí você tem um motorista que comprova e a acompanhante, né, ou a pessoa que está junto ali não comprova, mas diz ser cônjuge, só que não tem, não é casado, ou pode até ser casado, mas não está portando a certidão de casamento e no seu documento de identidade não tem ali o sobrenome do outro, o que é extremamente comum. Ou podem estar viverem juntos, mas não serem casados. A gente sabe muito bem que isso tem um vasto leque nesse sentido. Então, há essa questão do bom senso, porque como é que a gente vai lidar com isso? Então, muita coisa a gente teve que ir adaptando, né, ao longo desses 6 meses. E o que eu falei sobre que o ser humano, sobretudo brasileiro, tem a capacidade fenomenal de se adaptar às situações, isso não se dá só no sentido de quem vai passar pela barreira, não. Se dá também pela nossa forma de atuação. A gente teve que ir adaptando a cada dia, com cada contexto que foi surgindo. Só para fechar, agora sim fechar, porque esqueci desse comentário que tinha chegado para a gente lá na página da Folha, que é a questão da questão de aferir temperatura, que nem todo dia, nem em todos os horários estaria acontecendo essa questão de aferição de temperatura ao passar na barreira. Houve alguma falha nesse sentido, da questão de planejamento, a questão de pessoal, ou não, ou tem sempre gente lá para aferir temperatura? Então, a questão da aferição de temperatura, se a gente for observar, você pode estar contaminado com Covid e ter tomado remédio por febre, você não está apresentando nenhum sintoma e você não vai estar com febre e vai passar por lá pela barreira. E nós não vamos saber. Agora, a gente teve, sim, alguns pontos que os termômetros, alguns dias os termômetros foram retirados, sobretudo para a questão de não se travar a BR como aconteceu, né? Teve dia que a BR ultrapassou o trevo da chegada de Campos, então a gente teve e acaba observando que é a questão do termômetro que vem a interferir. A gente teve alguns problemas técnicos também com uma leva, né, que nem os termômetros aguentaram a resistência da barreira. A gente teve um dia que a gente teve uma falha, teve que fazer um remanejamento. Então aí a gente observa que se uma pessoa passa lá um dia, ela observa que mudou algum detalhe, ela já observa e já começa a fazer questionamentos a respeito. Só que a grande importância lá da barreira é a questão da gente verificar o que está previsto no decreto e a avaliação que a gente tem lá dos profissionais de saúde. Então, se há apresentação de algum sintoma, que não precisa ser necessariamente a temperatura, essa pessoa é encaminhada para os profissionais de saúde que ali estão para uma avaliação. Então, a gente precisa frisar isso, que não existe apenas a avaliação por parte da aferição de temperatura. A avaliação da saúde que lá se dá principalmente pelos profissionais de saúde que lá estão. Arnaldo? Sim. 8h23, só interromper você rapidamente, o secretário. A Prefeitura do Rio, neste momento, está sendo alvo de uma sequência de investigação, né, desde o dia 10 do mês passado, e agora essa operação contra o esquema de corrupção no município, e pelo menos 22 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pelo MPRJ, Ministério Público, e Polícia Civil, inclusive no prédio do Crivella. A gente tem visto aí essa questão política do Rio também está complicada, não só muito vem também, Nogueira, dessa questão dos guardiões do Crivella, né? Isso levantou-se investigações e não sei onde isso vai parar. Vamos aguardar aí os desdobramentos. Absurdo aquilo. Aquilo sinceramente, para encontrar ali um adjetivo ali, bizarro, talvez seria o mais aproximado aí. Exato. Vamos ao nosso intervalo? Vamos lá então. Vamos sim, é rápido, são 2 minutos exatamente de intervalo para a gente voltar com o secretário de Segurança do município de São João da Barra, e no próximo bloco a gente, né, não tem como, esse assunto de barreira ele vai e volta, né, aquela espécie de bumerangue aqui da entrevista. O Anderson Campinho é o convidado hoje do Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Em caso de necessidade de exames, né, consulte o seu médico e fale com o laboratório Plínio Bacelar pelo telefone 2726-6000.